No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, hein? Começa agora mais uma edição do 18 horas e hoje é segundona, hein? Segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Eu, Carlos Júnior, Ari Guedes e Karime Leão aqui nos estúdios e a equipe de jornalismo da Rádio Mix, a equipe que produz o 18 horas. Vamos juntos, hein? Com você, com a informação, com a notícia, nessa segundona até às 7 da noite, no melhor Mix do Brasil. Boa noite, pessoal, boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão, tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui na programação da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Uma boa noite especial para a galera do aplicativo Humano que nos assiste ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mix. Você também pode conferir a edição deste jornal, deste programa, logo mais no 18horas.com.br, também no nosso canal do YouTube, gente. Vai lá, valeu. Karime, segunda-feira, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo lindo, tudo na correria. Você passou em casa, tranquilo, né? Claro, ficou de boa. sempre. Não foi pra nenhuma aglomeração, não. Não, tenho medo. Ainda estamos seguindo, né, as regras. Os protocolos da OMS. Karime, então você foi uma das pessoas que ficou em casa, mas olha só, tivemos mais um fim de semana de aglomeração. Muita gente, né? Aqui no Amazonas e no Brasil saíram de casa e foram para a rua, foram para os eventos. Vimos imagens impressionantes, Brasil afora, de praias lotadas, né? E aqui em Manaus, é claro, não foi diferente. O Largo de São Sebastião, por exemplo, foi um cenário de uma exposição de carros antigos neste domingo, que aconteceu lá, e teve muita gente também. O resultado, pessoas aglomeradas sem respeitar as medidas sanitárias de segurança. Um dos eventos que teve uma certa aglomeração, né, sem as devidas medidas de segurança. Né? Exato, Carlão, foi exatamente assim. Centenas de pessoas foram neste domingo passear lá no entorno do Teatro Amazonas e conferir a exposição de carros antigos. O problema é que só parte dos visitantes estavam usando máscara. O local teve registro de aglomeração e desrespeitos a medidas de proteção contra a Covid-19 e tal, com o distanciamento de 1,5 metro e tal. As equipes de fiscalização foram acionadas para tentar controlar a situação, mas é muito complicado, né, Carlão? Que vai de cada um, né? E de sábado, Karime, para esse domingo, a Central Integrada de Fiscalização fechou simplesmente 11 estabelecimentos por descumprirem medidas restritivas, né? Continuam descumprindo. Outros 6 foram autuados. As fiscalizações são realizadas em estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e flutuantes por conta, claro, do aumento do número de casos de Covid-19. Bom, e uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né, aponta que Manaus vive sim hoje uma segunda onda de casos da Covid-19. O epidemiologista e autor do estudo, Gensi Morelana, propõe a adoção de lockdown para conter a circulação do vírus. Mas o governo do estado nega esta segunda onda e até marcou para esse dia 30 de setembro a volta das aulas presenciais para os alunos do ensino fundamental, com ou sem aumento do número de casos de Covid-19. Inclusive, Karime Leão, lembrando aí que Manaus já voltou com as aulas presenciais para estudantes do ensino médio da rede pública do estado no dia 10 de agosto. E de lá para cá foi observado o aumento aí no número de casos e de mortes também por Covid-19. Ainda nesta edição vamos atualizar os números da doença no estado e também no Brasil. Pois é, e ainda nesta edição, gente, daqui a pouquinho vamos falar também sobre o resultado da primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus, feita depois do lançamento oficial das campanhas dos 11 candidatos que estão na disputa. Bacana, 6h04 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Segunda-feira, começando mais uma semana com você e começando a partir de agora mais uma edição do programa 18 horas, juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, diante da explosão de novos casos de Covid-19 em Manaus, o prefeito Arthur Neto defendeu hoje, em entrevista à rede CNN Brasil, a decretação de lockdown.
que é o fechamento total de todas as atividades na capital amazonense como medida para conter o aumento de infectados pela Covid-19. Pois é, Carlão, mas o prefeito Arthur Neto disse durante a entrevista que para fazer o decreto é necessário que o governador Wilson Lima autorize as forças de segurança a fiscalizar o cumprimento da medida. O governador Wilson Lima acha que não é o momento dessa atitude considerada por ele extrema. Bom, e sem as forças de segurança para fazer valer o lockdown, há risco da medida ser desmoralizada, porque grande parte da população se recusa simplesmente a cumprir aí o distanciamento social e até mesmo seguir as medidas de prevenção, como o uso de máscaras. 18 horas. Bom, e como comentamos, o Largo de São Sebastião ficou lotado nesse domingo, 2 dias depois do governo do estado publicar em decreto fechando bares e balneários para evitar aglomerações. E com a minoria dos visitantes fazendo uso de máscara, as imagens viralizaram nas redes sociais, mostrando a aglomeração e o desrespeito das medidas de proteção contra a Covid-19. 7 estabelecimentos que estavam funcionando irregularmente foram fechados pela Central Integrada de Fiscalização neste fim de semana. E a repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. O Largo de São Sebastião ficou lotado neste domingo durante uma exposição de carros antigos. 2 dias após um decreto do governo voltar a fechar bares e balneários para evitar aglomerações. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível observar que os visitantes não fazem uso de máscaras. Até o domingo, mais de 136 mil amazonenses já foram infectados pela Covid-19, com mais de 4 mil mortes. Medidas de restrições voltaram a ser determinadas pelo período de 30 dias por conta do alto número de casos da doença aqui em Manaus. Segundo o capitão Renan Libório, responsável pela operação da Central Integrada de Fiscalização, 11 estabelecimentos foram fechados por descumprirem as medidas restritivas e outros 6 foram autuados. Após esse novo decreto, qual infelizmente teve que restringir os horários para algumas atividades, as forças de segurança pública, juntamente com as forças do município, passaram a realizar as abordagens no primeiro intuito de orientação. Até mesmo porque as pessoas, às vezes, por não estarem a par do novo decreto que saiu e também para não causar um impacto tão assim incisivo na abordagem. Esses estabelecimentos respondem agora ao crime contra a saúde pública e ao ato de infringir a determinação do poder público, com uma multa diária de até R$50 mil, que pode ser duplicada no caso de reincidência, embargo ou interdição dos seus estabelecimentos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dr. Mário Viana, que vamos conversar, Ele vai conversar com a gente sobre essa explosão de novos casos de Covid-19 nas últimas semanas aqui em Manaus. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, querida Odneia. Boa noite, doutor. Aqui quem fala é Karime Leão. Estou falando, vamos entrevistar eu e Carlos Júnior. Vamos conversar aqui no programa 18 horas. Muitíssimo obrigada, doutor, pela sua, pelo seu poder abrir na sua agenda, no meio do seu trabalho, parar um pouquinho para conversar com a gente aqui do 18 horas. Então, estamos aqui no finalzinho do plantão, na Balbina Mestrinho. Então, mas estamos tranquilos para falar nesse momento. Muito obrigada, por seu poder conversar com a gente e esclarecer algumas questões, E uma delas que todos se perguntam, doutor, estamos ou não passando por uma segunda onda da pandemia de Covid-19? Então, querida, eu acho que sim, Os casos de Covid estão aumentando, de forma preocupante. E há pouco eu tive uma informação, por exemplo, que a Sala Rosa, lá do 28 de agosto, que é no 5º andar, encontra-se totalmente superlotada, Então isso é um grave sinal que a doença avança, E nós não vemos nenhum planejamento concreto de atendimento. Já chegou a mim também pacientes com
diagnóstico de Covid não conseguem internação no misterioso Hospital Delcy Nasri. Ei, doutor, inclusive o senhor, né, passou por esse sufoco aí, o senhor foi infectado ainda no primeiro pico, né, quando o sistema de saúde colapsou. Agora o senhor está me falando aí que já está, né, complicada a situação aí em alguns hospitais. Os funcionários, os profissionais de saúde, eles voltaram a trabalhar sob pressão, doutor? Muito boa pergunta, me facilita muito, porque eu queria abordar isso. Então, sob pressão, durante ainda a pandemia, sem a segunda onda estar caracterizada, né? Não tenho assim, elementos, as informações que eu tenho são como essa que eu acabei de falar. Mas o governador, de forma precipitada e talvez até discriminatória do ponto de vista negativo contra os profissionais de saúde, determinou que a portaria que ele mesmo assinou, que os profissionais de saúde com idade avançada, né, e com alguma comorbidade, deveriam ser afastados porque são grupo de risco, né? Então, nós estamos, inclusive, discutindo isso judicialmente, né? Nós judicializamos a pedido de alguns colegas e estamos aguardando uma posição da justiça, né? Já que o governo agora, então, está dizendo que tem um aumento, que está se preparando para essa situação toda, expor os profissionais de saúde, que já são sabidamente o segmento da sociedade mais atendido, mais contaminado, né? Que mais contrai a doença, exatamente por estar exposto, né, na linha de frente. E hoje eu tive uma informação que são cerca de 400 óbitos entre médicas, médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, pessoal da administração das unidades de saúde, exatamente porque estão dentro das unidades de saúde onde a doença circula, né? Então, é uma maldade que se faz com os profissionais de saúde nesse estado. O governador Wilson Lima, nota 0 para o senhor em relação à sua consideração com os profissionais de saúde. Doutor, nós falamos e nós verificamos, né, que na primeira onda, no início da pandemia, no auge da pandemia aqui no estado, nós observamos falta de EPIs, falta de condições dos trabalhos na área da saúde, né, dentro dos hospitais, e também de salários atrasados, né, dos profissionais de saúde. Esse cenário continua? Ainda há profissional com salário atrasado? Olha, eu posso dizer que há, pelo menos na minha empresa da qual eu presto serviço ao estado, né? Porque eu sou um trabalhador, eu não tenho orgulho de dizer isso, né? O sindicato é uma atividade em que a gente faz de forma voluntária, né? Pedimos para ser presidente do sindicato e a categoria nos indicou, né? Então, eu trabalho e muito, né? E meu salário está atrasado. Acredito que diversas outras empresas médicas e de enfermagem também têm salário atrasado, como também de alguns fornecedores, empresas que fazem manutenção de equipamento. O cenário não mudou muito não, né? A gente tem informação de que o cenário é esse ainda, e a questão dos EPIs muitas vezes ainda falta nas unidades. Acho que deu uma amenizada, até porque houve uma diminuição dos casos, e aí as coisas vão se equilibrando, mas agora é preocupante, porque já temos informações que realmente vem aí uma segunda onda que já não está instalada. Certo. Bom, o senhor está falando aí, né, do caos aí, né, que continua, né, o problema continua. O que o governo deve fazer? O que a prefeitura deve fazer para nós, né, de um modo geral, não voltarmos a conviver com o colapso no sistema de saúde, se é que já não estamos, né? Olha, eu acredito que é fazer o seu papel de gestão, né? E a gestão não é só mandar, não é só tomar decisão, né? De fechar o comércio, de fechar balneário, né? Que, aliás, eu começo a acreditar, eu tinha muita dificuldade, já que eu não sou epidemiologista nem infectologista, de dizer que o isolamento social horizontal é a solução do problema. Eu estive há 2 semanas atrás com o ex-ministro Osmar Terra, que é deputado federal pelo Rio Grande do Sul e médico, né? E ele me disse um negócio que realmente é clássico, né?
a maioria das doenças infecciosas, o tratamento das epidemias no mundo todo, sempre se fez isolando os doentes e não as pessoas sadias, né? Quem pode trabalhar realmente deve trabalhar. Quem não pode trabalhar porque é grupo de risco, que é o caso desses profissionais da saúde e de outros segmentos, deve ficar isolado, né? Agora, o que a gente está vendo é uma grande confusão, porque vai ter eleições municipais, pode carreata, pode comício, mas não pode ir para um restaurante mesmo, guardando todas aquelas orientações de distanciamento e tal, etc. Então, para mim é um contrassenso e este decreto do governador não é nada pessoal, para mim é mais uma forma dele dizer, olha, eu estou fazendo o meu papel, se morrer não é problema meu, né? Parece que é isso que ele faz, porque planejamento para o enfrentamento da doença continua sem haver, pelo menos eu não tenho conhecimento de, por exemplo, fornecimento de cloroquina, de ivermectina, de outras medicações que são importantes, principalmente no tratamento precoce, que evitaria aqueles casos graves que necessitam de UTI. Cadê? Cadê a cloroquina? Cadê a ivermectina? Cadê os anticoagulantes, os corticoides nas unidades básicas de saúde, as orientações de protocolo e tudo mais? Absolutamente 6, 7 meses de pandemia e não se evoluiu nada, né? E nós temos profissionais aqui competentes do Instituto de Medicina Tropical e de outras instituições, como a Universidade Federal do Amazonas, a UEA, tem profissionais de escola, de primeira linha, que poderiam estar atuando nisso, juntamente com o governo e as representações das diversas categorias da saúde. Certo. Bom, com isso tudo, o senhor seria a favor de um lockdown, mesmo agora? Acha que isso deveria ser decretado? Não, eu tô até questionando, né? Porque o que eu vejo, a gente não vê, por exemplo, testagem. Os profissionais de saúde não conseguem fazer um exame de Covid para saber se está contaminado ou não. E esses profissionais deviam ser a prioridade, porque se eles estão contaminados e continuam trabalhando, eles estão infectando outras pessoas, outros colegas e os próprios pacientes que procuram, às vezes, o hospital por outra doença, né? Então, na verdade, toda a população, a gente sabe que isso na prática é quase impossível para um país que não tem tantos recursos como o Brasil. Aliás, recursos tem muito, né? O problema é que o nego desvia muito mais do que seria, né? Enfim, nem sei se não é admissível nada, não pode desviar, não deveria desviar, né? Então, a gente não tem uma ação preventiva realmente, né? Se nem na área da saúde, os profissionais de saúde trabalham, se você pegar 10 profissionais de saúde e ver quantos conseguiram fazer o teste de Covid, 2, 3 talvez, né? Então é um índice muito baixo de testagem para se separar os pacientes infectados daqueles que estão sadios, né? Então eu não me considero com competência para falar em lockdown. Discuto até a portaria do governador fechando restaurantes, bares, etc., porque outras coisas estão funcionando normalmente, inclusive o processo eleitoral e mais ainda as escolas e tudo mais. Então, não sei se é apenas uma forma de se justificar perante a sociedade. Doutor, eu vou fazer uma pergunta aqui só para confirmar mesmo. As unidades de saúde estão abastecidas com medicamentos, EPIs, equipamentos para atender o aumento da demanda? Olha, eu acredito que não. Eu sempre disse, inclusive aí na rádio, em outras oportunidades, antes mesmo da pandemia, né? Quando teve aquela epidemia, né? Epidemia que ficou restrita, graças a Deus, lá o João Lúcio, né? De bactérias multiresistentes, não sei se vocês estão lembrados disso, né? Sim. E uma das queixas dos profissionais, principalmente dos técnicos de enfermagem, que têm o maior contato com o paciente, era que eles não tinham avental, luva de procedimento, gorro, máscara, para poder enfrentar alguns casos de infecções por bactérias multiresistentes. Isso antes, em janeiro de 2020, antes da pandemia, já existia um caos baixa de fornecimento desses materiais. Quando a pandemia veio, né, tudo se agravou muito mais e a situação não mudou muito. A verdade é que continua faltando insumos na maioria das unidades, continua com alguns problemas já crônicos, como a cirurgia cardíaca, a cirurgia ortopédica no Hospital Adriano Jorge,
o Instituto da Criança não conseguindo dar vazão às necessidades de cirurgias neonatais, cirurgias pediátricas, entendeu? Então os problemas continuam todos aí. E o governo fazendo uma belíssima propaganda televisiva, né? Dizendo que tudo melhorou com a pandemia, né? Então, eu acho que está tudo tão ruim quanto era antes e não acho que eu estou exagerando nenhum milímetro. Ou seja, doutor, para finalizar, não aprendemos nada com a pandemia. Parece que não, infelizmente. Tá ok, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando hoje com a gente no programa 18 horas. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, doutor Mário Viana. Eu que agradeço a oportunidade e sempre estou aí à disposição da Rádio Mix, porque é uma rádio que fala a verdade. Muitíssimo obrigada, doutor. Muito obrigada. E bom fim de plantão, né? Obrigado, graças a Deus. 6 horas e 21 minutos em Manaus. Boa noite. 18 horas. Vamos lá abrir a primeira da playlist de hoje em 100,7 aqui no 18 horas desta segunda-feira, em um levantamento inédito feito pelo ECAD, que é uma organização que controla e fiscaliza a utilização de músicas, indicou quais músicas de Bob Marley são as mais tocadas nos últimos 5 anos no Brasil. Bom, e nesse ranking aí, as mais tocadas são, vamos destacar as 3 aí, né? As que se destacam são Is This Love, claro, Three Little Birds e I Shot the Sheriff. Mas agora vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com I Know a Place. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas 25 minutos em Manaus, a primeira da playlist. Você conferiu Bob Marley, I Know a Place, remix de Peter Hoff. Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira, hein? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 85%. Agora 6 horas e 26 minutos. Boa noite. Bom, a pandemia de Covid-19 reduziu em mais de 60% o faturamento do turismo no Amazonas. A queda foi ainda mais expressiva para as agências de turismo e de hospedagem, segundo uma pesquisa feita pela Universidade do Amazonas. Os detalhes com Júlia Gomes. Os dados fazem parte da pesquisa Raio-X do Turismo frente à Covid-19 e mostram queda de 66% no faturamento do turismo no Amazonas devido às medidas de isolamento social. A pesquisa destaca o mês de março como o início do comprometimento nas finanças de quem opera com o turismo e foi realizada no mês de abril pela Rede Observatório de Turismo da Universidade do Amazonas, em parceria com a Amazonas Tour, para avaliar os efeitos da crise sanitária no turismo do estado. Para as agências de turismo e a área de hospedagens, a redução do faturamento foi ainda maior, mais de 70%. A pesquisa revela ainda que em março, mais da metade das empresas tiveram que reembolsar seus clientes ou tiveram os serviços cancelados ou adiados. De acordo com a Fundação Amazonas Sustentável, a pandemia de Covid-19 afetou duramente o turismo e outras atividades, como o artesanato e a pesca esportiva, acarretando em redução da renda de pequenos e médios empreendedores do estado, que dependem principalmente do turismo e dos visitantes. Para o coordenador de empreendedorismo e negócios sustentáveis da FAES, Wildney Mourão, pensar em estratégias de biossegurança para a retomada do setor são importantes nesse momento. A gente sabe que a Covid-19 trouxe um impacto muito representativo para a atividade turística no estado do Amazonas, né? Os empresários, empreendedores, esse ecossistema do turismo no estado tem sentido muito o impacto da Covid-19, sobretudo com relação aos turistas, às viagens, acomodações, hotéis, pousadas que recebem e oferecem a experiência amazônica como diferencial, que é super importante na renda e base da economia também da nossa região e que tem sofrido esse impacto negativo.
representativo. Por outro lado, eu acho que pensar em estratégias que visem o protocolo de biossegurança, né, em sistemas do turismo protegido, tanto para quem oferta como para quem vai vivenciar o turismo, é super importante. Além disso tudo, pensar em estratégia de retomadas graduais com campanhas na internet, você sensibilizando as pessoas que moram próximo de sua região, né, as pessoas que moram em Manaus, na adjacência, para que possam valorizar esse turismo, eu acho que é um caminho fundamental. Jaime Mendonça, vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amazonas, fala que o setor já está preparado para o retorno gradual dos serviços, mas diz que enquanto durar a pandemia, esse serviço será ofertado de uma maneira diferente. Por enquanto perdurar a pandemia e não tiver uma vacina que dê a cura do Covid-19, a gente vai estar tendo uma experiência um pouco diferente do que você está acostumado, né? Porque tem que manter o uso de máscara, tem o distanciamento e certas coisas nós não podemos oferecer ao cliente. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e um outro setor também está amargando por conta ainda da pandemia da Covid-19. Os empresários do ramo de bares e restaurantes também não aceitam ser penalizados pelo crescimento de número de casos de coronavírus aqui em Manaus. Eles repudiam a determinação do governo do estado de fechar bares e reduzir o horário de restaurantes e dizem que não são os responsáveis pela segunda onda de Covid aqui em Manaus. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Logo saiu o novo decreto do governo do estado que prevê fechamento de bares, flutuantes, casas de shows e redução do horário de funcionamento de restaurantes e lojas de conveniência. Empresários do setor pediram reunião com o governador Wilson Lima. Foram recebidos na sexta-feira em uma extensa reunião. A Abrazel, a associação que representa a categoria, defendeu a flexibilização de todos os pontos do decreto que atingem a classe da alimentação fora do lar. A categoria não aceita ser penalizada pelo crescimento da nova onda de coronavírus em Manaus, conforme declaração do membro do Conselho da Abrazel no Amazonas, Gabriel Oliveira. Hoje nós já tínhamos um horário até a meia-noite para trabalhar e essa redução para as 22 horas a gente fica se indagando qual é o motivo. A partir de um momento onde nós estamos recebendo toda a carga em frente a isso que a segunda onda então está vindo pelos bares e restaurantes, a gente fica se indagando qual é o problema. A partir do momento que nós já trabalhamos com segurança, com qualidade, intensificamos, na verdade, processos dentro dos nossos estabelecimentos, garantindo atender todo o protocolo de flexibilização. A gente não pode assumir uma carga de pessoas que trabalham irregulares. De acordo com Gabriel Oliveira, os bares e restaurantes já estão funcionando com capacidade reduzida e todos os associados têm seguido o protocolo de segurança da FVS. A entidade até criou um selo de qualidade para incentivar os estabelecimentos a combaterem a proliferação do vírus. No primeiro momento, a Abrazel esteve lá recebendo esse protocolo, geramos até um selo para estabelecimento responsável que atendia todos os protocolos da FVS. Fizemos trabalhos massivos, inclusive com cartilha para toda a população quanto a essas questões nos restaurantes. Então não entendemos o real motivo de fecharem os bares nesse momento, de restringir o horário de funcionamento do restaurante, se nós estamos tentando da melhor forma atender todo o protocolo de flexibilização, que aí vem 30 itens. O governador sugeriu que em 7 ou 10 dias a Abrazel, junto com o governo, elabore propostas de flexibilização para análise. Os empresários dizem que esse prazo é longo e se dispuseram a apresentar a proposta até amanhã. Entre essas propostas estão flexibilização no funcionamento e limite de ocupação, realização de abordagens mais discretas nos locais fiscalizados e aumento de fiscalização nos eventos clandestinos. De acordo com a Abrazel, em Manaus, existiam mais de 13 mil CNPJs ativos que empregavam cerca de 80 mil pessoas, mas com a pandemia muitos estabelecimentos fecharam, deixando 25 mil trabalhadores desempregados em Manaus. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Bom, e temos mais um caso daqueles que, no mínimo, envergonham a saúde pública do nosso estado. O enfermeiro Gilberto Pinheiro da Silva morreu na madrugada do último domingo, dia 27, vítima de Covid-19 no Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz. Segundo os familiares, o corpo dele desapareceu do hospital. Isso mesmo, o corpo dele desapareceu do hospital. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou o fato e informou que vai abrir sindicância para investigar o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, que é responsável pela gestão do hospital. Pois é, lembrando que o Delfim Aziz é o hospital de referência contra a Covid-19. Gilberto Pinheiro, de 31 anos, enfermeiro, ele estava internado no hospital desde a última quinta-feira, quando foi diagnosticado com o novo coronavírus e, segundo os familiares, apresentava um quadro estável. Na madrugada de domingo, a família foi avisada da sua morte. Quem tem mais detalhes sobre essa história lamentável é a repórter Nathalie Moraes. O enfermeiro Gilberto Pinheiro da Silva, de 31 anos, estava internado no Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz desde a última quinta-feira, quando foi diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo os familiares de Gilberto, ele apresentava um quadro estável. Até que na madrugada de domingo, a família foi avisada da sua morte. Foi aí que começou o desespero. Depois de longas horas de espera no Delfim Aziz e o desencontro de informações, os familiares do enfermeiro Gilberto foram informados que o seu corpo não estava na unidade hospitalar, pois o corpo do enfermeiro teria sido entregue a outra família por engano. Com a voz embargada, o irmão do enfermeiro pede ajuda. Sumiu das dependências do Hospital Delfim Aziz. Não se sabe o paradeiro. O hospital, até o presente momento, o governo do estado do Amazonas, por meio de sua Secretaria de Saúde, até o presente momento não comunicou o paradeiro do corpo do enfermeiro Gilberto. Gilberto era um homem honrado, professor, mestre, excelente profissional de grande valor nesse estado. Gilberto largou seus familiares para salvar vidas. Ele era da linha de frente. Gilberto deixou esposa, deixou um filho pequeno com 2 meses. Não é justo que o Hospital Delfim Aziz e o governo do estado do Amazonas não dê conta do corpo do enfermeiro Gilberto. A tia da vítima, Francisvalda Silva, afirma que o sobrinho morreu salvando vidas e que a família quer proporcionar a seu ente querido um enterro digno. Já é uma fatalidade você perder alguém que você não imagina, né? Para essa doença. Mas é só o que a gente quer, é enterrar ele e saber que ele que está ali, né? Saber que a gente está enterrando uma pessoa que a gente amava muito. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou que trocou os corpos e que será aberta uma sindicância para investigar o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, responsável por administrar o Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, após a troca dos corpos de 2 pacientes. Segundo a direção do hospital, essa troca aconteceu no momento da liberação dos corpos para o serviço funerário, por se tratarem de pessoas com o mesmo nome. Agora, a família do enfermeiro Gilberto pede justiça e ajuda das autoridades. Por favor, clamamos por justiça. Por favor, autoridade do nosso estado, direitos humanos, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Delegacia do Estado do Amazonas, todas as autoridades vão nos mobilizar e procurar o corpo do enfermeiro Gilberto. Isso não é justo com o homem que se dedicou à sua vida para salvar vidas. O enfermeiro Gilberto era recém-casado e deixa uma filha de apenas 2 meses de idade. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. São 6 horas e 37 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, hein? Olha, o crescimento de casos de Covid-19 em Manaus contraria a esperança de imunidade de rebanho e confirma, sim, segunda onda de coronavírus na capital. É o que revela uma pesquisa da Fiocruz Amazônia. A notícia foi divulgada pela imprensa internacional, inclusive. Vamos conferir na reportagem de Odineia Araújo. Depois
Depois de abrir todos os setores da economia, escolas públicas e relaxar no distanciamento social e no uso de máscaras, a cidade de Manaus teve de recuar e fechou bares, casas de shows, praias e outros locais para conter uma nova onda de casos de coronavírus. A notícia divulgada pela imprensa nacional e internacional diz que isso tudo contraria as teorias de que a região seria um dos primeiros lugares do mundo a ter alcançado a chamada imunidade de rebanho, que ocorre quando grande parte de uma cidade fica imune a uma doença, deixando menos provável a disseminação dela. Em entrevista à Globo News, o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gesen Orellana, diz que há mais de 4 semanas, Manaus vive um aumento grande de casos novos de síndrome respiratória aguda grave, que é a forma grave da doença, além do aumento de casos de Covid em setembro e a elevada taxa de ocupação de leitos nos hospitais da cidade. É indubitável, né, que nós estamos numa segunda onda em Manaus e que nós estamos tendo um elevado número de hospitalizações por casos graves de síndrome respiratória aguda, né, em Manaus. E esse tipo de cenário epidemiológico, onde você tem a prefeitura aumentando o atendimento, né, nas unidades básicas de saúde, onde você tem o governo do estado aumentando o número de leitos para internação por casos suspeitos e confirmados de Covid-19, ele é completamente incompatível com a tese de imunidade de rebanho. A Fiocruz Amazônia lidera um grupo de pesquisa com a Fundação Getúlio Vargas e outros pesquisadores do Brasil sobre a Covid-19. Para o pesquisador, que também é epidemiologista, para conter essa segunda onda de Covid-19, o ideal é que se adotasse o lockdown em Manaus. Para você conseguir conter a circulação do vírus, né, não há outra solução que não seja um lockdown, né? E um lockdown rigoroso, né, em que você consiga fazer uma fiscalização efetiva, né, da mobilidade intramunicipal, tanto da parte de transporte coletivo como do transporte privado das pessoas, né, proibir alguns eventos públicos ou algo desse tipo. Você não consegue, com esse tipo de estratégia, reduzir significativamente a circulação viral em nenhum ambiente. Na verdade, o que você faz é desacelerar a propagação do vírus, né? Então, nesse caso, lamentavelmente, né, a medida mais apropriada para você bloquear essa disseminação viral seria sim um lockdown de pelo menos uns 14, 30 dias. Os enterros e cremações diárias em Manaus caíram de um pico de 277 em 1º de maio para apenas 45 em meados de setembro, segundo a Prefeitura de Manaus. A contagem diária de mortes por Covid-19 na cidade, que atingiu o auge de 60 em 30 de abril, caiu para apenas 2 ou 3 por dia no fim de agosto. Agora os números voltaram a crescer, principalmente entre os jovens. Odinaia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bem, 6 horas 40 minutos em Manaus. Vamos para a segunda da playlist de hoje. Aqui no programa 18 horas, vamos com o duo, né, de música pop e eletrônica Sylvan Esso, que lançou em julho a faixa inédita Ferris Wheel. Esse é o primeiro single do álbum Free Love. Carlão, e segundo os entendedores, a faixa tem um ótimo beat, muito sintetizador, sons de flautas distorcidas e um baixo dançante. Bora confirmar? Bora, né? Todas essas, né, esses nuances dessa faixa. Bora aí, a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas, Ferris Wheel. Você está ouvindo 18 horas. Legal, hein? 6 horas e 44 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. E até às 7 da noite você confere o programa 18 horas. E olha, a segunda essa da playlist de hoje. Sylvan Esso, a música Ferris Wheel. Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para amanhã, terça-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 79%. 6h45, boa noite. Mix
E olhem, foi divulgada hoje mais uma pesquisa eleitoral com a intenção de votos para a Prefeitura de Manaus. E mais uma vez, Amazonino Mendes do Podemos aparece na liderança isolada, bem à frente do segundo colocado. Se as eleições fossem hoje, o ex-governador Amazonino Mendes teria 33% das intenções de voto contra 18% de Davi Almeida do Avante. O candidato do PT, José Ricardo, é o terceiro colocado com 6%. A pesquisa é do Instituto DMP Tiradentes. Na pesquisa estimulada, Amazonino aparece com 33% das intenções de voto, Davi Almeida com 18%, José Ricardo com 6%. Empatados com 5% estão Ricardo Nicolau do PSD, Alberto Neto do Republicanos e Alfredo Nascimento do PL. Em sétimo lugar, com 4%, aparece o Coronel Menezes. Chico Preto tem 2%, Marcelo Amil do PCdoB 0,5%. Romero Reis do Partido Novo aparece com 0,4%. E em último lugar vem Gilberto Vasconcelos do PSTU com 0,1%. Segundo a pesquisa, 5% ainda não sabem quem vai votar e 16% votariam em branco ou nulo. E ainda segundo a pesquisa, Amazonino Mendes venceria todos os adversários no segundo turno. Num embate direto com Davi Almeida, Amazonino teria 54% dos votos válidos contra 46% de Davi Almeida. E no confronto entre Amazonino Mendes e José Ricardo, Amazonino teria 64% dos votos válidos contra 36% de José Ricardo. A pesquisa foi realizada no período de 22 a 25 de setembro. Ouviu 1.003 eleitores de todas as zonas da cidade e está registrada no TRE com o número AM 01820/2020. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o discurso pessimista deu lugar a uma esperança para os membros da CPI da Saúde. Isso porque acreditam que a prorrogação por mais 60 dias do trabalho da comissão pode ser votada no prazo limite esta terça-feira amanhã. Vamos entender mais dessa história com a repórter Cíntia Blink. O presidente da CPI da Saúde, deputado delegado Péricles, disse que não vai desistir da prorrogação por mais 60 dias dos trabalhos da comissão. Para ganhar o tempo extra, é preciso que os deputados, em plenário, votem favoráveis ao prolongamento da investigação. Mas desde quarta-feira passada, não há quórum suficiente de 13 deputados para votar sim ou não pela prorrogação. Em uma reunião fechada na última sexta-feira, os deputados da comissão solicitaram que o presidente da Casa Legislativa, deputado Josué Neto, convocasse os 24 deputados para comparecerem à sessão ordinária da Assembleia. Ou seja, na tentativa de fazer os parlamentares irem trabalhar, é preciso o presidente da Assembleia pedir encarecidamente e torcer para que dê certo. Ainda assim, o deputado delegado Péricles diz que não perde a esperança. Como propositor, presidente e parlamentar que tem o dever de fiscalizar, sigo até o último minuto esperançoso de que a prorrogação da CPI da Saúde seja analisada e aprovada em plenário pelos demais colegas. Para justificar minha defesa, tenho inúmeras provas, apresentações de muitos atos ilícitos de investigações realizadas pela CPI e muitos esquemas de corrupção descobertos. O deputado Serafim Correia, membro da comissão, acredita que a base de Wilson Lima vai proteger o governador de possíveis novas denúncias. A minha expectativa, e eu só posso falar por mim, é de que a matéria vai entrar em pauta, mas a base do governo não deixará ser aprovada a prorrogação da CPI. Essa é uma leitura minha, somente minha, mas é a que eu tenho. Vamos aguardar para ver se ela se confirma. Caso o requerimento solicitando mais 60 dias para a CPI da Saúde não entre em pauta ou o plenário vote contrário, o relatório final da comissão, feita pelo deputado Fausto Júnior, deve ser entregue amanhã, dia limite para o funcionamento da CPI. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E uma grande operação deflagrada pela Polícia Civil na última sexta-feira, dia 25, retirou cerca de 100 milhões de reais das mãos de uma organização criminosa comandada, segundo as investigações, pelo empresário Gilson Matos Rodrigues, de 41 anos, o RDK. E parte do dinheiro arrecadado com a venda de entorpecentes era lavado em empresas de fachadas, entre eles supermercados, olarias, entre outros empreendimentos. Durante a operação chamada Mamon, além do empresário, também foram presos Nathalie da Costa Bezerra, Yarani Magda de Souza Monteiro, Carlos Marcos Barbosa de Lima, Francisco Alves Sobrinho, Haroldo Teixeira de Arruda e Juliana Lorival Amaral Souza. Todos tiveram prisão temporária decretada por um período de 30 dias. E com os suspeitos foram apreendidas 5 toneladas de entorpecentes entre cocaína e maconha do tipo skunk, joias, carros de luxo, lanchas, balsas, entre outros objetos de valor. Foram encontrados ainda cerca de 3 milhões de reais em espécie. De acordo com o delegado Rafael Alamanda, a maior parte do montante foi encontrado na casa do empresário Gilson Matos Rodrigues, que fica num condomínio na Avenida Torquato Tapajós. A operação foi deflagrada simultaneamente nas cidades de Manaus, Japurá, Manaquiri e Barreirinha. E segundo a polícia, a droga vinha da cidade de Japurá, era enviada para Manaquiri, em seguida escoava para Manaus e outras cidades brasileiras e até para outros países. 18 horas. Bom, e se passou mais de um mês, hein? Desde a criação da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, publicada no Diário Oficial e tudo mais, no estado do Amazonas, no dia 14 de agosto. Mas até agora nada, em nada da nova delegacia sair do papel. Policiais civis informam que só falta o governador Wilson Lima dar a ordem para que a inauguração aconteça. Vamos aos detalhes agora, na reportagem de Cíntia Blink. Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas não podem se fazer presentes para votar a prorrogação da CPI da Saúde. Mas na hora de votar a criação da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, a pedido do governador Wilson Lima, a maioria estava às ordens e alerta para garantir a entrada do dinheiro federal, que exigia a lei que oficializou a DECOR, sancionada no dia 14 de agosto. O problema é que mais de um mês se passou e até agora nada da delegacia que promete combater a corrupção existir de fato no estado comandado pelo governador, apontado como chefe de quadrilha, segundo a Procuradoria-Geral da República. O deputado de oposição, Dermilson Chagas, tentou por mais de uma vez apresentar a primeira denúncia ao delegado Guilherme Torres, nomeado para assumir a nova e por hora inexistente delegacia. Para o deputado, a delegacia foi feita somente para inglês ver. O governo simplesmente instalou para captar o recurso do governo federal, nomeou um delegado, mas até onde eu vi na semana passada estava fechada. Eu quero fazer a minha primeira denúncia nessa delegacia para ver se funciona. E investigue vários atos do governo, dos seus secretários. Mas até agora não tem um gesto real, verdadeiro, que seja no sentido de que isso vai ser levado a sério. O governo faz bravatas com o povo, jogando para a galera, dizendo que está sendo transparente. Apesar de a Secretaria de Segurança Pública ter anunciado há semanas que os ajustes estavam todos prontos para a inauguração da nova unidade de segurança, até agora, nada da delegacia começar a funcionar. Segundo informações de pessoas escaladas para trabalhar na DECOR, o delegado Guilherme Torres segue na espera pela permissão do governador Wilson Lima para dar início aos trabalhos. A reportagem buscou a assessoria de comunicação da SSP para saber por qual motivo a inauguração ainda não aconteceu, mas não tivemos resposta. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Cultura e entretenimento. 6 horas e 54 minutos. Vamos dar uma mudada, né, de assunto um pouquinho, Carimilian. Vamos falar agora de coisa bacana. Isso porque depois de 23 anos o Amazonas voltou a marcar presença, olha só que bacana, lá no Festival de Cinema de Gramado. Muito que bem, parabéns, viu? Show A de produção bola. audiovisual O Barco e o Rio saiu consagradíssima da 48ª edição do evento, conquistando 5 prêmios, Carlão. Vamos conferir os
os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A produção amazonense conta a história de duas irmãs que herdam da família um barco que se torna motivo de discórdia entre as duas. O Barco e o Rio foi destaque entre os curtas-metragens na noite do último sábado no Festival de Cinema de Gramado e conquistou 5 prêmios. A produção levou os quiquitos de melhor filme, melhor direção para Bernardo Ali Abinader, direção de arte para Francisco Ricardo, direção de fotografia com Valentina Ricardo e o prêmio do júri popular. Quase todo o curta-metragem foi gravado em um barco, que é o objeto de disputa das irmãs. O diretor de arte, Francisco Ricardo, falou sobre os desafios dessa produção. O filme quase todo é feito num barco, né? Acho que tivemos 3 cenas fora, na praia e uma na Balsa Amarela. E foi bem desafiador, assim, pelo menos para mim, como diretor de arte, porque a gente teve que produzir um barco inteiro, né? Então, apesar dele ser um barco bem pequeno e bem claustrofóbico, isso ajudou bastante a gente a construir essa ideia de uma relação de opressão, que era o que a personagem vivia, né? Uma pressão dela mesma, uma construção mais interna. E aí a gente foi interessante. Valentina Ricardo, que assina a direção de fotografia, comentou sobre a emoção ao saber das premiações. É uma surpresa a indicação e a premiação mais ainda. E também foi uma surpresa saber desse ato, né, de 23 anos sem ter um filme do Amazonas representando o estado e a nossa cultura num festival desses, né? Foi um misto, assim, a gente fica muito agradecido e espera que isso possa possibilitar que tenham outras produções do Amazonas que também consigam circular, né, que consigam ser vistas, porque as nossas histórias precisam ser contadas. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e o amante especialista, o cara que entende de cinema, que é o Caio Pimenta e é inclusive editor-chefe do Cine 7, comentou sobre a produção audiovisual amazonense, também o papel do público local e do poder público de incentivar as produções locais. Vamos ouvi-lo. O Barco e o Rio é um belíssimo curta-metragem. Ele tem pouco mais de 16 minutos, mas mesmo nesse pouco tempo, o diretor, o Bernardo Abinader, consegue trazer uma história muito bem construída do choque entre duas irmãs. Uma é mais conservadora, religiosa, ela se reprime muito e está presa ao barco da família, enquanto a outra é mais solta, mais jovem, quer viver o mundo e está disposta a vender a embarcação. Entre os destaques do curta, além da premiada direção de fotografia da Valentina Ricardo e da direção de arte do Francisco Ricardo, que transformam aquele barco pequeno em um universo bem amplo e gigantesco, é preciso também ressaltar a atuação excelente da Isabela Catão, que é uma jovem e grande atriz amazonense. As pessoas daqui precisam imediatamente conhecer o trabalho dela, é muito bom. Também é bom dizer que esse prêmio não é uma exceção. Nessa terceira fase do cinema amazonense, iniciada ali em 2001, a gente teve filmes selecionados para festivais europeus, como o de Berlim, San Sebastián, Madrid, além de já ter levado nossos filmes nos Estados Unidos e também na África. São histórias contadas por artistas locais que levam a realidade amazonense para o mundo inteiro. Eu acho que é o momento para o público local valorizar mais o nosso cinema e o poder público fazer a parte dele de incentivar. Vale lembrar que o Bernardo e a Valentina são formados no curso técnico de audiovisual da UEA, que só teve 2 turmas e foi descontinuado. Talvez seja a melhor hora para uma retomada. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 59 minutos e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão.
E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta segunda-feira, confirma o registro de 292 novos casos de Covid-19, totalizando 136.708 os casos da doença no estado do Amazonas. O boletim acrescenta ainda que 16.558 pessoas com o diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, e o que corresponde a 12,11% dos casos confirmados ativos. Dos 136.708 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira, 50.016 são em Manaus, o que corresponde a 36,59% dos casos, e 86.692 no interior do estado, o equivalente a 63,41% dos casos. Conforme o boletim, foram confirmadas 4 mortes por Covid-19, sendo que 3 ocorridas nas últimas 24 horas e uma morte foi encerrada por critério laboratorial, elevando para 4.031 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E segundo os números agora do Brasil, o Brasil tem 141.877 mortes confirmadas por coronavírus até a 1 da tarde desta segunda-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. O país registra também nesta segunda-feira 4.736.831 casos confirmados. E de acordo com números do Ministério da Saúde, o país soma hoje 4.060.088 pacientes recuperados da Covid-19. Agora, às 7h01, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje vimos aqui uma grave falha na saúde pública do estado. O desaparecimento de um corpo de um enfermeiro vítima da Covid-19 de dentro de um hospital do estado. Já se tornaram constantes os problemas da saúde na gestão do governador Wilson Lima. Não por acaso, hoje, uma pesquisa da Universidade de Minas Gerais apontou o que o governador não admitia, como a falta de leitos de UTI para Covid-19 acelerou o número de mortes, como ocorreu no início da pandemia no Amazonas. A falta de UTI contribuiu em 58% para a taxa de mortalidade pela doença no país. No início da pandemia, em abril, foram vários os pacientes que procuraram atendimento no Amazonas a relatarem falta de UTI e de equipamentos. Agora, quem sabe, o governo do Amazonas, que no início da pandemia informou que estava preparado para enfrentar o coronavírus, admita que errou. Assim como deve admitir que errou hoje no caso do desaparecimento do corpo do enfermeiro que havia, se dedicado aí nos últimos meses a salvar vidas. 18 horas. 7h02. Fechou, Karime Leão. Boa noite. Fechou. Uma ótima noite pra você. Obrigada pela companhia e até amanhã. Vamos lá, começando mais uma semana com você, hein? Boa segunda-feira. A gente volta amanhã a partir das 6 da tarde. Eu, a Karime, o Ari Guedes e a equipe de jornalismo que produz o 18 horas a partir das 6 do melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.